Bom dia a todos e a todas, agradeço a presença e também aqueles que nos ouvem remotamente. Espero que vocês estejam gostando do curso, né? Eu, particularmente, estou gostando muito, mas eu sou muito suspeito, né, para fazer essa afirmação, mas eu espero sinceramente, porque o curso foi muito bem pensado, justamente para que a gente possa fazer esse percurso extraordinário, né, sobre essa aventura do conhecimento humano. Hoje, o nosso curso tem o prazer de receber a doutora Camila de Jesus Melo Gonçalves, que vai nos falar sobre dois pensadores que marcaram profundamente, de modo muito essencial, a Idade Média, né? Que é Agostinho e Tomás de Aquino. A gente sempre tem recebido aqui grandes professores com muita satisfação, muita alegria, né, a colaboração de todos, mas nós ficamos particularmente honrados e felizes, né, quando esses professores, além de reconhecimento como professores, são também integrantes da nossa estrutura da magistratura, né? Aí a nossa alegria é ainda maior, né? Porque vê que a nossa casa também sabe produzir, né? Para além, né, de decisões jurisdicionais interessantes, justas, adequadas ao seu tempo, também pensadores, né? Porque não se faz direito, ou não se faz justiça, né, ou não se faz uma boa atuação jurisdicional, sem que anteceda também uma reflexão filosófica importante sobre o direito e sobre a nossa realidade. Então, a escola e a coordenação desse curso tem um prazer enorme, fica muito feliz de receber a doutora Camila, assim como na próxima semana vamos receber o doutor Antônio, né, que está aqui todos os dias coordenando os trabalhos. A doutora Camila de Jesus Melo Gonçalves é juíza da 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó, conselheira da nossa Escola Paulista da Magistratura, doutora em Direitos Humanos e mestre em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo. Então, eu vou deixá-los, então, com a doutora Camila, que vai falar, então, sobre esses pensadores fundamentais da Idade Média, Agostinho e São Tomás de Aquino, e o doutor Antônio, então, fará a coordenação do restante do curso e das perguntas também, né, ao final da exposição. Muito obrigado, então, Camila, viu? Desculpe tratá-la com essa informalidade, mas assim que é meu espírito, você bem sabe, viu? Sejam felizes aí com esta aula e eu vou acompanhar remotamente. Muito obrigado. Muito obrigada pela apresentação, doutor Paulo, pelas gentis palavras, espero que ser merecedora e bom trabalho para nós. Bom dia a todas e a todos que estão aqui presentes nessa manhã e também quem está à distância. Que eu tenho um desafio de trazer dois pensadores, filósofos, que naquela época nem se entendiam como filósofos, e a gente vai tratar junto desses dois pensadores, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, mas lembrando que entre eles tem aproximadamente 1000 anos. Santo Agostinho, ele nasce e faz a sua obra por volta do século V, Alta Idade Média, começo do feudalismo. Já São Tomás de Aquino é dos anos de 1200, é século XIII. Então, assim, a gente está tratando junto de dois pensadores, mas só lembrando que, cronologicamente, tem um tempo bem grande entre eles. E esse tempo que tem entre eles não é um tempo desimportante na história, é um tempo que é chamado de Idade das Trevas. É quando a ciência, toda aquela pulsão de conhecimento que vinha da antiguidade, da Grécia, de Aristóteles, Platão,
que vocês estão acompanhando aqui no curso, todo aquele conhecimento ele é perdido e depois ele renasce ali pelas glosas, na escola de Bolonha, de alguma forma é recuperado esse conhecimento da antiguidade. Então, eu inicio com essa divisão situando a gente no tempo, porque eu acho importante. Trago aqui uma nota também que quando eu fui começar a preparar essa conversa nossa, eu recuperei um programa do meu curso de mestrado em Filosofia do Direito na USP. O curso chamava Direito e Justiça, em 2003, há exatamente 20 anos. E no programa das formas de justiça, a primeira forma de justiça era a justiça como virtude. E quem estava associado eram os pensadores clássicos, Aristóteles, Platão. A segunda forma de justiça era justiça como amor, e associado ao pensamento de Santo Agostinho, especificamente na Cidade de Deus. Então, assim, a gente está numa escola de magistratura, então a gente não está pensando nos filósofos, eu, pelo menos aqui, quando fui preparar essa conversa, nos filósofos em termos exclusivos do pensamento por si. Tem aqui um trabalho de tentar fazer essa ponte de como eles pensaram o direito da época, as relações com o Estado, a lei. Claro que, naquele momento, a visão de Estado era muito diferente da nossa. A gente está falando de um momento pré-criação do Estado, feudalismo, fragmentação do poder absoluta. Mas, de alguma forma, a gente consegue, né, fazer paralelos e tentar, a partir do que eles escreveram, fazer paralelo de como eles compreendiam a lei e o Estado. Não é à toa, então, que nesse curso, que era sobre justiça, uma forma de justiça, a justiça como virtude, remontando aos pensadores clássicos da antiguidade, aos gregos. Uma segunda forma de justiça como amor, remontando a Santo Agostinho. E seguindo o curso vinha a justiça como ordem, que era Hobbes e Rousseau, Bobbio. Justiça como útil, que aí é utilitarismo. Então, assim, a justiça sob várias acepções relacionadas à história aí dos pensadores. O Tércio Sampaio Ferraz, que era um dos professores desse curso, os professores eram o Tércio e o professor Celso Laffer, que foi meu orientador. Eles eram os professores do curso. Especificamente o Tércio, num texto que ele fala sobre liberdade, ele recupera em Santo Agostinho uma ideia que atualmente é muito corrente para a gente, é uma ideia que parece muito natural, mas que houve momentos na história em que não era assim. E que ideia é essa? É a separação entre pensar, querer e agir. Essa distinção entre o momento do pensamento e da vontade, eu quero fazer tal coisa, e a efetiva ação, eu faço tal coisa, que para a gente já é muito separado, a gente consegue pensar separadamente o que é pensar e o que é agir. Antes de Santo Agostinho não era assim. Na verdade, não é nem antes de Santo Agostinho, é antes da filosofia patrística, que é bem esse período entre a Antiguidade e a Idade Média. Então, aqui nas palavras do Tércio, né? A liberdade de exercício é um dos conceitos-chave da filosofia medieval. Pressupõe a distinção entre querer e poder, entre vontade e ato voluntário, que não existiam na filosofia grega. Na filosofia grega, a vontade ou apetite movia o homem para o que era adequado à sua natureza. A vontade quer ser próprio bem, como o fim que a realiza, nunca vista como um poder escolher. Na antiguidade, não se imaginava o homem escolhendo como agir. Se imaginava o homem como alguém que agia porque desejava um fim de acordo com a natureza, sem a separação da cogitação e da ação. Uma ideia mais aproximada do instinto, mas dentro daquela ideia de que a virtude é a repulsa ao excesso, aquela ideia aristotélica de meio termo. Então, o homem não é refém dos seus instintos, mas, ao mesmo tempo, o que o
constrange não é um pensamento fora dele, é a própria finalidade dele. Eu sei que é muito abstrato falar isso, mas acho importante marcar que essa nossa ideia de separação entre reflexão e ação é uma separação de um momento filosófico marcado ali entre a Antiguidade e a Idade Média, que está muito relacionado à concepção religiosa do mundo de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu no ano de 354 e morreu em 430. Nasceu na atual Argélia. Vejam, ele nasceu hoje atualmente na África. Não está no mundo ocidental conhecido. E depois ele se muda para a Itália. Ele se converte ao cristianismo aos 30 anos. Ele tem uma história de bastante luta pessoal interna. Ele não era de uma família abastada e no livro dele, As Confissões, ele relata um dilema pessoal muito intenso em que ele se sente sob provação. Ele tem aí uma história de bastante... Eu vou usar as palavras dele, que são palavras bastante pesadas para hoje, mas Santo Agostinho tem uma carga moral muito forte. Então, nesse livro, As Confissões, ele relata ter passado por muitas provações, por desejos carnais, por relacionamento com prostitutas. Então, assim, ele, na visão dele mesmo, se deixou levar pelos seus instintos e provocações carnais. Em determinado momento, ele se converte ao cristianismo e aí ele faz essas confissões, essa obra, dando aí, trazendo, construindo a filosofia dele em cima da importância da fé para a salvação do homem, que tem um pouco a ver com a experiência pessoal dele. Tem um professor, que até vou recuperar o nome dele aqui, que eu não me lembro, que é um especialista em Santo Agostinho, é um professor de filosofia da USP, cuja área de conhecimento mais relevante é Santo Agostinho, é o professor Moacir Novaes. O professor Moacir Novaes, da FEFELESH, Faculdade de Filosofia da USP, especialista em Santo Agostinho, foi entrevistado por um dos seus alunos do centro acadêmico, recentemente, eu vi no YouTube, e esse aluno perguntou: professor, o senhor é ateu, por que o senhor se dedicou a estudar bem a filosofia de Santo Agostinho, cuja nota mais marcante é a importância que ele dá para a fé como construção do pensamento e da visão de mundo dele? E o professor Moacir Novaes responde: eu acho que por eu ser ateu, eu tenho distanciamento de entender a teoria de Santo Agostinho e me emociona, me mobiliza a ânsia dele pelo conhecimento. No fundo, ele tem uma procura pelo conhecimento imensa, uma angústia existencial em relação ao mundo enorme e busca satisfazer essa angústia por meio de uma teoria e, naquele momento, aplaca a sua angústia e a sua sede de conhecimento com base na fé. Mas é uma forma de ciência e conhecimento, produzida a partir da crença em Deus, da crença no divino, da crença no amor e religioso. Trazendo aqui algumas características gerais do pensamento de Santo Agostinho. Deus criou o homem dotando-o de vontade livre. O mal é ato do livre-arbítrio. A virtude é produto da graça divina. Vejam que aqui Santo Agostinho concretiza aquela ideia de que os homens pensam, escolhem e, portanto, têm livre-arbítrio, que é a ideia nova dessa época, que é a ideia que não havia na antiguidade. Essa noção de poder escolher a partir da própria vontade. Essa aqui é uma revolução no pensamento nem é moderno, porque ainda está pré-moderno, mas é uma revolução no pensamento do que vinha da Grécia. Essa ideia de escolha como uma possibilidade humana pessoal.
E, para Santo Agostinho, o homem sempre escolheria o mal por conta do pecado. E é a graça divina que leva o homem a praticar o bem. A graça tem uma importância imensa no pensamento de Santo Agostinho, porque é por meio da graça que o homem consegue ser virtuoso. Vejam que aqui tem um contraponto, né, no pensamento clássico, em que a virtude se alcançava pelo hábito, pela conduta. Aqui a virtude se alcança como uma graça divina. O homem em si é pecador. Ele precisa de Deus para agir de forma virtuosa. Santo Agostinho traz, né, a ideia de direito natural, que já existia na Grécia, nos gregos na antiguidade, mas com uma nota distintiva, porque o direito natural em Santo Agostinho está relacionado à lei de Deus, à razão divina. A ordem da qual emanam as regras, emana o direito natural, é uma ordem que provém da razão divina, é uma ordem de Deus, não é uma ordem construída pelo homem. E, nesse sentido, o direito do homem só é considerado justo se estiver de acordo com a lei divina. Senão, a lei é considerada injusta. E a igreja e a religião estão acima do Estado. Essa ideia, né, de justiça, de dar a cada um o que lhe é devido, a pergunta sempre seria, mas o que é devido a cada um? Dar a cada um o que é devido é algo bastante abstrato, importa saber o que é devido a cada um. E a resposta para esse o que é devido, para Santo Agostinho, está na transcendência. Essa resposta é transcendental. E aqui é um trecho, né, essa aqui está entre aspas, da obra dele, que a justiça não está na opinião do homem, mas deve ser buscada em alguma coisa inculcada por um certo poder inato. A ideia de transcendência, a justiça de Deus. A justiça de Deus produz um direito natural que deve ser praticado pelos homens por meio do Estado. Se o Estado, seus governantes, produzem uma lei em desacordo com o que diz esse direito natural divino, essa lei do Estado deve ser considerada injusta. Para o Santo Agostinho, a filosofia é teologia, não está separada. E toda a verdade, né, essa ânsia do conhecimento, essa busca pela verdade, ela deve ser buscada em Deus. Deus é a fonte da verdade. E aí, quando a gente fala em Deus, a gente pensa nas leis das escrituras que eram conhecidas na época. A gente está falando de um momento em que o cristianismo estava se fortalecendo, em que todo aquele pensamento religioso do Antigo Testamento e do Novo, porque é pós-nascimento de Jesus, mas pelas transmissão de conhecimento dos apóstolos, aquilo estava se tornando um conhecimento bastante forte. E é esse o momento que ele escreve. Uma outra ideia bastante importante em Santo Agostinho é a ideia de que o corpo aprisiona a alma e, por meio da fé, a alma vai ser liberada. Essa ideia de separação entre corpo e alma. E eu estou marcando isso porque São Tomás de Aquino é o primeiro filósofo que une corpo e espírito numa coisa só. E me chamou a atenção porque é como a gente vê o direito hoje. A gente, por exemplo, quando reconhece indenização por dano moral, quando reconhece uma violência à esfera psíquica de alguém como um dano corporal, a gente está dentro de uma concepção psicofísica da integridade humana. Essa ideia de corpo e espírito unos, protegidos pelo direito, então, vem de
São Tomás de Aquino, posterior a Santo Agostinho. Em Santo Agostinho havia uma separação de corpo e alma. O corpo era aquele ambiente do pecado, da carne, e por meio da fé, por meio da graça, a alma seria liberada dessa prisão que é o corpo em direção ao divino. O Santo Agostinho ele é conhecido por ter uma influência forte, platônica ou neoplatônica. Por quê? Porque ele tem o pensamento dele é recheado do idealismo, é isso, o mundo ideal de Deus, o mundo ideal do amor, das coisas perfeitas, de acordo com uma razão divina, e, ao mesmo tempo, também uma influência do essencialismo. Por quê? Para Santo Agostinho, a justiça é anterior ao Estado, é anterior à ação humana, ela existe como uma essência em si, anterior à própria existência, e deve ser alcançada por meio da prática voltada ao bem, ao amor, sempre em prol da realização do divino na Terra. A obra talvez mais importante de Santo Agostinho seja, ou que ficou mais conhecida, A Cidade de Deus contra os Pagãos. Essa obra, aqui é uma contextualização, né, interessante. Ela foi escrita para defender o cristianismo da acusação de ter contribuído com o saque de Roma em 410. O que aconteceu naquele momento? Roma foi invadida. E não sei se foi Alexandre o Grande, acho que foi Alexandre o Grande, acusou os cristãos por esse saque com o seguinte argumento: os cristãos, a igreja proibiu que fossem feitas oferendas aos deuses pagãos para proteger Roma. Então, para Alexandre, como a igreja proibiu as oferendas pagãs, Deus, aí é o Deus pagão, castigou Roma por meio dessa invasão em 410. Então, isso era o ambiente em que estava Santo Agostinho quando ele escreve A Cidade de Deus contra os Pagãos. E aí ele faz uma defesa do cristianismo dizendo assim, não, Roma cai, o Império Romano do Ocidente cai, não porque não foram feitas oferendas aos deuses pagãos, mas sim porque Roma se corrompeu. Roma, em vez de amar a Deus, os romanos, né, e seus governantes, amaram a si próprios e o mundo, amaram a riqueza, amaram as coisas mundanas, e perdeu-se devido ao vício de seus habitantes. Por isso que Roma cai. E aí Santo Agostinho escreve esse livro, né, A Cidade de Deus contra os Pagãos, essa obra, em que ele separa o mundo em duas cidades. A cidade dos homens, em que moram os homens pecadores, e a cidade de Deus, onde estão os virtuosos que vivem de acordo com as leis cristãs. Nessa obra, ele polemiza com a República de Cícero, que é escrita sob a influência da tradição grega. Cícero, imperador romano, importante filósofo romano que escreveu a República, ele tinha uma obra e Santo Agostinho se contrapõe a essa obra quando ele escreve A Cidade de Deus, exatamente dizendo que a República Romana não podia ser chamada de uma república porque ela tinha sido corrompida. Trecho aqui da Cidade de Deus traduzido, né, do Santo Agostinho, ele fala assim: sem justiça, os reinos são um grande latrocínio, portanto, nunca houve República Romana. Santo Agostinho nega a qualidade de República Romana em razão de como
comunidade estava organizada não em torno de Deus, mas em torno do paganismo, em torno segundo ele, né, de procura por riqueza, por poder, tudo que desviava o homem de Deus, e em razão dessas finalidades da República, ele negava a qualidade de república para aquela organização humana. E ele diz, né, em uma outra passagem bastante famosa que eu também trago, ele diz assim, ele está discorrendo exatamente sobre o desvirtuamento da República Romana. Então ele diz, equipara a República Romana a gangue de criminosos em grande escala, unida pelo pacto de convivência que determina que o saque seja dividido nos termos de uma convenção previamente ajustada. O que é o Império Romano? Realmente ficava conquistando tudo, saqueando as cidades. Essa era a forma romana de viver. E Santo Agostinho se contrapõe e diz que esse modo de viver é uma vilania, fileira de depravados que adquire um território, captura cidades e subjuga povos. Mas aí ele fala assim: foi espirituosa e verdadeira a resposta dada por um pirata capturado a Alexandre o Grande. O rei perguntou-lhe: que pretendes ao infestar os mares? E o pirata respondeu com irrefreável insolência: o mesmo que pretendes ao infestar a terra. Mas como o faço com um pequeno navio, sou chamado de pirata. Quanto a ti, como o fazes com uma poderosa esquadra, és chamado de imperador. Ou seja, Santo Agostinho deixa claro que para ele o Império Romano, as conquistas, tudo que movia o homem em prol do poder terreno era desvirtuava a finalidade do homem e do cristianismo, e por isso tornava os homens sujeitos a um próprio não reconhecimento como povo. A definição de povo de Santo Agostinho é uma definição... voltou aqui. É uma definição de pessoas unidas por uma crença comum em Deus, numa possibilidade de alcançar a graça por meio do amor divino. Então, Santo Agostinho, ele discorda da própria definição de povo de Cícero, que é apenas situada num território e unidos por um governante, porque ele acrescenta à ideia de povo a necessidade de crença num consenso comum na existência de Deus e na possibilidade de alcançar a graça divina por meio da prática religiosa, do amor ao próximo e da mediação de Cristo, né? Para Cícero, nossa, eu estou mexendo sem querer. Já sei, eu estava apoiando ali. Para Cícero, era uma desmesura o homem querer implantar uma justiça divina na Terra. Para Cícero, na República, e de acordo com os conhecimentos com os deuses pagãos, os deuses eram inalcançáveis para o homem. Então, aquela ideia... então, assim, o que Cícero na República prega é uma justiça terrena, feita pelos homens para os homens. Santo Agostinho traz um outro conceito importante de Santo Agostinho, é o conceito de mediação. Como é que ele responde a essa fala do Cícero em relação à impossibilidade de os homens pretenderem uma justiça divina? Ele se vale da encarnação de Deus em Cristo para dizer: Deus se fez homem e veio para o meio de nós. E há um Deus em cada um de nós. Então, não é nada ofensivo ao homem desejar uma justiça divina. Por quê? Porque o próprio Deus fez essa mediação com o homem ao encarnar.
Então, ele vai construindo toda essa ideia dessa construção de justiça dele em contraponto com essa obra do Cícero e construindo essa ideia de possibilidade de alcançar uma justiça divina, do homem alcançar uma justiça divina por meio da graça de Deus, que dá a virtude e que permite aos homens se livrarem do pecado. Os escritos de Santo Agostinho possuem uma carga moral bastante acentuada e palavras de bastante medo, para provocar medo nos leitores, provocar medo. Então, é aquela coisa do castigo, daquela coisa religiosa bastante de castigo mesmo, de infligir pena e etc. Nesse sentido. O Santo Agostinho morre, e aí inicia um período que é chamado de Idade das Trevas, onde o conhecimento grego, o conhecimento clássico, acaba um pouco esquecido. Depois vem São Tomás de Aquino. Então, aqui eu vou dar um salto de praticamente 800 anos. Porque Santo Tomás de Aquino nasceu em 1225, na Itália, e é a época, né? Ele não tem nada a ver com a escola de direito, mas eu só coloquei ali para a gente ter uma noção mais ou menos de cronologia. É uma época em que, na escola de Bolonha, eles estão recuperando o direito grego, o direito romano, que é inspirado nas leis gregas, por meio dos glosadores, é a criação das universidades na Itália. Então, Santo Tomás de Aquino já escreve a obra dele num momento histórico bastante diferente, de conhecimento mais avançado, época do Renascimento. E aí, enquanto para Santo Agostinho o pensamento, o conhecimento era proveniente da fé, então o homem podia alcançar o conhecimento da verdade por meio da fé, para Santo Tomás, o conhecimento vem da razão. Então, a grande contribuição aqui do Santo Tomás de Aquino é a ênfase na razão. Ele desloca a ênfase na fé como possibilidade de alcançar o conhecimento para a ênfase na razão. E aqui também, da mesma forma, algumas notas características desse pensamento de Santo Tomás. Ele parte daquela ideia de homem social, homem político de Aristóteles, mas acrescenta essa ideia de força de vontade e razão como notas distintivas do homem em relação aos outros animais. Porque o homem pode fazer uma escolha. A razão permite ao homem diferenciar o bem e o mal e escolher o bem. Então, vejam, em Santo Agostinho, o homem agia para o bem por meio da graça divina. Em Santo Tomás de Aquino, o homem age para o bem por meio da razão. É a própria racionalidade humana que permite identificar as alternativas e escolher o bem. Então, aqui é o deslocamento da ideia de fé para a ideia de razão como o móvel de decisão. A liberdade é essencial nesse raciocínio, nesse pensamento tomista, porque permite fazer uma escolha entre alternativas. A busca do homem pela verdade, ela é motivada pela razão. E também é a própria razão que autoriza, que permite alcançar a verdade. Todo o conhecimento do mundo, para São Tomás de Aquino, ele tem um pé na razão. Então, aqui, conhecer a finalidade da coisa é atributo da razão. E uma verdade moral elementar, que é praticar o bem e evitar o mal. Santo Tomás é uma pessoa que faz parte do corpo da igreja. A filosofia dele está impregnada de conhecimento teológico. Ele
E aqui é interessante a gente notar essa aparente contradição. Por quê? Porque ele escreve como membro da igreja, ele abre mão da graça como aquilo que fazia o homem optar pelo bem, ele enfatiza a razão, mas ele mantém o poder divino criador como sendo a fonte do conhecimento. Então, como é que ele faz essa ponte? Porque para nós, né, em 2023, a gente mais ou menos tende a separar fé e razão. A fé estaria num campo de espiritualidade, de transcendência, e a razão estaria num campo do conhecimento científico, que é aquele conhecimento demonstrável empiricamente, da forma como a gente conhece ciência hoje. Então, eu sei que a vacina do Covid é boa porque eu coloco em laboratório, isolo o vírus, faço o teste, vejo como ele entra na célula. Então, o nosso conhecimento racional na modernidade é o conhecimento científico empiricamente comprovável. Nessa época, para Santo Tomás, a razão ela não é incompatível com uma premissa de que existe uma ordem divina, universal, que pode ser alcançada pela razão. Ela não é demonstrável empiricamente, mas ela é assumida como um dado de realidade sobre o qual a razão desenvolve e extrai as suas conclusões, inclusive sobre certo e errado, bom e mal. A razão permite alcançar esses conceitos e essas ideias, mas isso provém de uma ordem divina superior que previamente diz o que é correto, o que é o bom, o que é o mal. A razão apenas apreende algo que está previamente dado e concebido numa ordem estabelecida por Deus. E aí, como São Tomás entende o direito natural? Ele parte aqui de ideias que o homem tem qualidades fixas ou fins. Quais são as qualidades fixas ou finalidades do homem? A preservação da vida, a propagação da espécie, a formação de uma sociedade ordenada sob as leis humanas e a busca pela verdade. Esses, para Santo Tomás, são os fins do homem. O homem existe na Terra para isso, para se preservar sua vida, propagar sua espécie, se organizar numa sociedade ordeira e buscar a verdade. Vejam que é muito importante para Santo Tomás a organização das pessoas em sociedade. Como é que ele vê isso? Ele vê, primeiro, os homens, ele parte da ideia aristotélica do homem como um ser social e um ser político, organizado primeiro na família, como o primeiro locus social do homem. As famílias se unem em comunidades maiores que podem se organizar em estados, né? Não na concepção moderna do tema, mas na época em comunidades com alguma estrutura política. E só que essa estrutura política estava submetida à igreja. Não poderia a igreja, os fins espirituais da igreja serem inferiorizados perante qualquer tipo de regra do Estado. Santo Tomás estabeleceu, né, identificou esses fins como fins do homem e todas as regras que dissessem respeito a esses fins eram denominados de direito natural. Então, o que a razão identificasse como regras relacionadas à preservação das qualidades fixas do homem era o que era denominado de direito natural, descrito em termos metafísicos e teológicos. Então, não é uma razão pura, existe aí uma referência à transcendência, à metafísica e à teologia, tanto que esse direito natural é compreendido como um produto da sabedoria divina.
Deus estabelece normas, leis, voltadas à preservação da vida humana, à propagação da espécie humana, formação de sociedades ordeiras e a busca pela verdade. A razão humana apreende essas leis divinas e isso é o direito natural. É um direito apreendido pela razão, mas a partir de uma determinação com uma origem divina. Para Santo Tomás, a justiça é muito semelhante à ideia de Santo Agostinho, dar a cada um o que lhe é devido. Santo Agostinho dizia, vai se saber o que é devido a cada um a partir de um poder inato vai dizer o que é devido a cada um. E aqui, Santo Tomás também refere a uma transcendência nessa apreensão do que é devido a cada um. Porque não é o direito positivo que diz o que é devido a cada um, mas a tendência natural do homem. Então, homens com maior sabedoria, oposição, conhecimento, inteligência, têm um devido a eles diferente do que homens com menor inteligência. Na ideia de justiça de Santo Tomás, cabem distinções de tratamento, todas admitidas na ordem divina que ele acredita, e o devido a cada um segue uma régua relacionada às diferenças entre, por exemplo, servos e não servos, escravos e não escravos, homens e mulheres. Tudo isso cabe dentro da justiça de Santo Tomás. A justiça, em sentido geral, é desejada pela autoridade divina e, no sentido particular, é regida pela vontade de algum julgador terreno. Santo Tomás traz essa ideia de agente legislador e divide as leis em lei eterna, lei natural, lei humana e lei divina. A lei eterna é a razão divina que exprime a ordem de todas as coisas, tendo em vista o plano de Deus. Deus tem um plano que estabelece os fins para todas as pessoas e a humanidade. A lei eterna é essa lei que traduz, que veicula esse plano de Deus. A lei natural é a parte da lei eterna que diz respeito ao ser humano. Porque a lei eterna é o plano de Deus para todas as coisas do cosmos, do universo. A lei natural é a parte da lei eterna que se refere ao ser humano e ela pressupõe uma participação do homem na lei eterna. A lei natural é o direito natural, que é apreendido pelo homem pelo uso da razão, que identifica como deve agir e que fins deve alcançar a partir do que está disposto na lei eterna. Então, a lei eterna é o plano de Deus, a razão humana capta quais são os fins que os homens devem ter para obedecer, observar, seguir a lei eterna, e essa é a lei natural. A lei humana é a lei emanada do governo. Seria, se a gente fosse fazer um paralelo, uma lei que efetivamente passou por um processo legislativo, seria o nosso direito positivo, posto por uma autoridade. E a lei humana, então, é feita pelos homens, emanada dos governos, e ela tem que derivar dos preceitos gerais da lei natural. Santo Tomás, tanto quanto Santo Agostinho, eles condicionam a validade da lei humana à sua concordância com a lei natural. Para ambos, o divino é superior ao terreno. O natural, a lei natural, o direito natural, provém do divino. Então, se o homem, no seu poder legislativo humano, fizer algum tipo de regra que contrarie a lei divina,
Então, essa lei humana, ela não vai ser considerada lei, ela vai ser considerada uma perversão jurídica, dentro da visão tomista de direito natural. Só pode ser considerado lei aquilo que estiver de acordo com os preceitos do direito natural. E aqui eu me lembro, não sei se chegaram a falar sobre isso nas aulas de antiguidade, sobre a história de Antígona. Antígona é uma grega, queria enterrar o seu irmão de acordo com as regras da Grécia Antiga, porque não enterrar permitiria que alguma crença de que coisas ruins aconteceriam com a pessoa se ela não fosse enterrada. Só que o irmão de Antígona tinha feito alguma coisa contra o rei, que era o Creonte. E o Creonte, que simboliza nesse mito da Antígona o poder humano, Creonte é o governador, proíbe a Antígona de enterrar o irmão dela de acordo com os rituais pagãos, mas rituais religiosos da comunidade. E aí a Antígona se pergunta, mas eu vou descumprir uma lei de Deus que fala que eu tenho que enterrar meu irmão de determinado modo para cumprir uma lei do Creonte, que é um homem? Ela se coloca bem nessa dúvida entre que lei cumprir. A lei de Deus, que manda eu enterrar meu irmão de acordo com os ritos próprios, ou a lei do homem, no caso Creonte, que está me proibindo de enterrar meu irmão e tá me coibindo a descumprir a lei dos deuses. E Antígona opta por cumprir a lei dos deuses. Mas aqui isso simboliza uma questão que acompanha a humanidade entre o justo e o legal, ou o lícito. Então, é uma ideia de justiça que, ali representada por um ritual religioso, uma coisa superior e transcendente, em contraponto à ordem que provinha de um igual, de um homem que estabelecia ali um direito terreno. Esse mito, essa história, ela vem da antiguidade. Sófocles é um grego. E essa dualidade entre o poder, entre a regra divina e o poder humano, está presente também aqui nessas concepções de justiça, tanto de Santo Tomás quanto de Santo Agostinho. E os dois afirmam que leis humanas em desacordo com o direito natural são consideradas perversões jurídicas, não são consideradas direito por ofenderem o poder supremo, que é o poder divino. E a lei divina, né, para terminar aqui, a lei divina são as escrituras, que é dada ao homem por graça divina. Esse é o esquema legislativo, estatal, de justiça e de direito natural de Santo Tomás de Aquino. Qual a noção de Estado dele, né? Porque é um Estado diferente do que a gente conhece hoje. O Estado é uma criação divina, é desejado por Deus. Então, a existência do Estado é algo desejada por Deus. O Estado é subordinado à Igreja, no sentido de que não deve colocar obstáculos que frustrem a vida espiritual, mas é uma subordinação apenas para garantir que o fim espiritual seja levado em consideração. O objetivo do Estado é prover o bem comum. O poder do soberano deve ser domesticado pela razão. E o Estado é limitado pela exigência de aplicação justa da lei, sob pena de perversão jurídica, que é aquela lei que atenta contra o direito natural. Eu não tenho aqui muito claro, mas eu acho que aqui me falham conhecimentos de história mesmo.
mas eu acho que ele está escrevendo ainda. Será que é antes da criação do Vaticano, do Estado do Vaticano? Porque aqui ainda tem um momento das monarquias absolutas em que vai ter uma união, vai ter um poder, o rei o monarca absoluto vai reunir o poder divino em si. Então, aqui acho que ainda estamos numa fase estamos no feudalismo, não, aqui já é alta idade média, é baixa idade média, já está no Renascimento, talvez, aí é uma coisa mesmo que eu vou ficar devendo em relação a correlacionar essa ideia de Estado com o momento histórico em relação às monarquias absolutas. Mas aqui a gente vê que existe um reconhecimento do Estado, o Estado não divino, uma relação entre Estado e Igreja, em que a Igreja é proeminente, mas apenas no sentido de que o Estado não pode obstaculizar o poder da Igreja de estimular as pessoas a alcançarem fins espirituais. E uma proeminência do direito natural perante o direito estatal, no sentido de não reconhecer a qualidade jurídica às leis que tenham sido feitas em desacordo com o direito natural, que, lembrando, é o direito divino. É o direito divino alcançado pela razão, porque aqui a nota mais importante, talvez, do pensamento de Santo Tomás é a razão humana, é o reconhecimento da razão como o instrumento que permite ao homem alcançar o conhecimento e a verdade. E aí, né, e eu estou me encaminhando aqui para a finalização da minha exposição, eu finalizo com aqui a crítica sobre a mitificação do direito natural. E a pergunta, né, que é feita: como ter certeza da capacidade de ação humana revelar os planos de Deus e de não se tratar de asserções ideológicas? Por que isso? Porque na organização da filosofia do direito natural tomista, se acreditava, por exemplo, que a escravidão era algo aceitável, porque os homens eram diferentes em termos de inteligência, de capacidade, e, portanto, Deus admitia que houvesse pessoas escravas. Aceitava, nessa concepção, o elitismo político. O que quer dizer isso? Uma crença de que homens com inteligência superior eram feitos para governar e homens com inteligência inferior eram feitos para obedecer. Acreditava que as mulheres eram naturalmente inferiores. Isso está nas obras de São Tomás de Aquino. As mulheres eram feitas para obedecer e os homens para governar. E tudo isso em nome de um plano de Deus, apreensível pela razão. Então, a crítica que é feita é no fundo, o direito natural emanado do divino é um direito natural que não deixa de passar por uma racionalidade humana e que atesta como vindo do natural algo mediado pela sua própria crença. Então, seria dizer o seguinte: nós poderíamos falar qualquer coisa, ou poderíamos falar, por exemplo, que mulheres são inferiores a homens, o que hoje nós sabemos que é uma inverdade absoluta, mas naquela época isso era visto como verdade ao argumento de que isso estava no plano de Deus. Então, essa ideia de que a razão apreende o plano de Deus e a transmuda em direito natural, ela tem uma falha que a modernidade aponta, que é a possibilidade de
que esse direito natural sirva a propósitos ideológicos de quem é o autor da revelação, de quem revela. Quem revela, no fundo, acaba tendo um poder de dizer o que é, mas não dá para saber se aquilo é mesmo ou se simplesmente é algo que provém da ideologia do autor da revelação, como nesse exemplo que eu dei de que as mulheres eram inferiores, ou de que alguns homens, por conta de serem menos inteligentes, podem ser escravos, escravizados. Então, toda essa é a crítica a esse direito natural, emanado do divino, apreendido pela razão humana. E aí, o direito natural acabou que, entre nós, ele perdeu a sua autoridade. Os estados modernos, eles são baseados no direito positivo, que é aquele direito que provém de uma autoridade estatal, legislativa, no caso da civil law, judiciário, no caso da common law, onde é o judiciário que estabelece o direito, é um ato estatal do judiciário que estabelece o direito, mas, de qualquer forma, controlar, esse poder é controlado, é um poder humano, no direito positivo, controlado pela razão. Ele não tem fonte divina. Ele tem fonte nos Estados democráticos, no poder do povo que elege os governantes, ou nos Estados Unidos, que é direito positivo, mas o órgão que faz o direito ao judiciário também são eleitos, né? Tem legitimidade também o judiciário nos Estados Unidos, por exemplo. Mas só para contrapor que talvez, por conta dessa incontrolabilidade, dessa mediação do divino para o humano, que não é racional, mas ele não passa por um escrutínio de racionalidade estrita, porque não é comprovável, isso acaba levando à queda dessa ideia de direito natural. Ainda que muitas discussões na filosofia do direito relacionadas à justiça tragam o direito natural como uma referência de argumentação para também contrapor leis injustas, por exemplo, porque ferem o direito natural, que seria princípios, direitos fundamentais, direitos que estão acima dos governos. E no mundo moderno tudo está bastante positivado, né? Até, por exemplo, direitos fundamentais, os direitos humanos, que em algum momento histórico estão muito relacionados ao direito natural, hoje em dia também já são positivados. O que eu quero dizer? Tem muita lei já que fala que não pode violar a vida, a dignidade humana, tudo isso está positivado, já está no direito positivo. E aí, eu não sei se eu fui clara, né, nessa minha questão final aqui do direito positivo e do direito natural. É um dos grandes temas da filosofia do direito, a relação do direito natural com a justiça, o direito positivo com a justiça. Depois, se quiserem, nós podemos... Não está tanto no nosso tema, eu acabei entrando nisso, podemos prosseguir, se quiserem conversar sobre isso, nas perguntas. E eu vou terminar com indicação de filme, que eu encontrei também, estudando para preparar essa aula, encontrei essas dicas de filme relacionadas à época que nós estamos tratando, né, da patrística. Então, aulas do YouTube sobre filosofia medieval do professor Moacir Novaes, que é esse especializado em Santo Agostinho da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. E os filmes, esse filme Santo Agostinho, de Rossellini, parece que eu não vi esse eu não vi, mas ele é muito interessante porque parece que ele retrata o Santo Agostinho como alguém da África mesmo. Então ele retrata ali coisas que não estão muito no nosso inconsciente coletivo, e é um Berbere da África, de 1972, do Rossellini, O Gladiador, de 2000, do Ridley Scott, Spartacus, aqui eu sei que teve uma refilmagem, mas essa indicação é do Kubrick, de 1960, e O Nome da Rosa, que é de 1986. Todos são filmes relacionados a esse momento histórico
que a gente está conversando de Idade Média, de filosofia medieval, de conhecimento filosófico bastante relacionado à religião e ao divino. E eu sei que tem um intervalo, né? Então, com isso, eu termino para o intervalo e daí me coloco à disposição. Parabéns, professora Camila, pela brilhante exposição. Faremos um breve intervalo e, conforme combinado na última aula, né, iniciaremos com as perguntas do pessoal do chat e depois as perguntas do público presencial. Até já. Bom, retomando os trabalhos, enquanto o pessoal retoma aqui a sala, só já anunciando as próximas etapas, estamos encerrando o módulo 2 hoje, dando início ao módulo 3 agora na sexta-feira, que será a transição do feudalismo para o capitalismo. Teremos a primeira aula do módulo 3 comigo, tratando do Renascimento e também da figura de Galileu Galilei. E na semana que vem, o Rodrigo Sintra, né, professor que encerrará o módulo 3. Em breve teremos novamente a presença da professora Juliana Paula Magalhães e, finalmente, do professor Alisson Mascaro, que virá aqui na última aula do mês. Estamos encaminhando aqui para meados do curso e que tem sido um sucesso pelo retorno que eu tenho recebido. E agradeço muito a participação de todo o público, do pessoal que está distante, pessoas do Brasil inteiro, fazendo muitas perguntas, participando bastante, o pessoal do público aqui presente. Então, vamos começar com as perguntas do pessoal do chat, né? E passadas as perguntas do pessoal do chat, nós abriremos a possibilidade das perguntas aqui do presencial e, na medida do possível, vamos seguir com essa alternância para sempre possibilitar a participação de todas e todos. Então, temos algumas perguntas aqui do pessoal que está à distância. Vou fazer um primeiro bloco. Então, temos a pergunta do Marcelo, e a indagação dele é: Santo Agostinho alinhava-se às aspirações platônicas? Acho que a professora já mencionou isso, mas talvez seja interessante desenvolver mais um pouco. E temos uma pergunta aqui da Sandra Regina. A indagação é a seguinte: a justiça dos homens não é a mesma justiça de Santo Agostinho? Hoje em dia, é possível utilizar a justiça de Santo Agostinho no direito, levando em consideração o que Santo Agostinho pregava? Obrigada pelas perguntas. Obrigada. Os nomes, né? Que é o Marcelo, né? Marcelo e Sandra, obrigada. Estou começando aqui na pergunta do Marcelo. Sim, o Santo Agostinho ele tem uma influência platônica bastante importante. E essa influência aparece na forma como ele constrói a teoria dele. Então, quando, por exemplo, Santo Agostinho faz trabalha sempre com uma visão dual do mundo, né? Uma dualidade, o bem e o mal, o justo e o injusto, a gente pode identificar aí uma influência platônica no sentido da caverna, no sentido que é um pouco do o homem precisa ver, precisa obter a graça divina para identificar a virtude, e essa graça divina tem aí uma similaridade com o mito da caverna, que é o homem sai e a luz permite que ele veja as coisas como elas são. Então, remonta às ideias platônicas de idealismo e essencialismo. Existe um mundo ideal a ser conhecido no mito platônico da caverna pela luz, na hora que o homem sai da caverna, e na teoria de Santo Agostinho, pela graça divina. Então, Deus toca o homem e permite que ele, então, encontre a verdade da iluminação e da virtude por meio da graça divina. Essas são as influências platônicas que a literatura reconhece em Santo Agostinho, sim. E a Sandra fala sobre a justiça dos homens e a justiça de Santo Agostinho.
assim, a justiça, né? Se a gente for pensar, se a gente fala aqui a palavra a justiça, cada um de nós vai ter dentro do seu coração, da sua cabeça, uma ideia do que é essa justiça. Então a gente falou justiça, existe um senso de justiça e provavelmente nós vamos concordar em algumas coisas e discordar em algumas coisas em relação ao que seria justo e ao injusto para cada um de nós. Para Santo Agostinho, a ideia de justiça estava ligada a uma ideia de dar a cada um o que é devido a partir do que Deus estabelecesse ou estabelece para cada um. Hoje, nós temos uma separação muito clara entre a Igreja e o Estado. Hoje, no Brasil, nós temos um direito laico, ou seja, um direito produzido pelo homem sem influência religiosa. Um país que prega o respeito e a tolerância a todas as religiões. Então, matriz africana, espírita, católica. Para Santo Agostinho, havia só um tipo de poder divino e de justiça possível divina, que era aquela justiça do Deus cristão, do catolicismo, do cristianismo. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente e fazer uma separação do que é um senso de justiça comum, que a gente pode identificar algo parecido nesse senso de justiça comum em momentos históricos diferentes. Então, por exemplo, pensar que tirar uma comida na mão de uma pessoa pobre que está comendo. A gente pode entender isso como injusto, tanto lá no começo da Idade Média, quanto agora. Isso é uma coisa. Mas porque isso bate no nosso sentimento de justiça. É injusto tirar um pão da mão de uma criança que está com fome comendo. Mas isso, eu não diria que isso chega a permitir que a gente afirme que a justiça hoje é a mesma de Santo Agostinho. O senso de justiça que perpassa a humanidade. Existe muita coisa comum que nos acompanha, que permite que a gente ache hoje injusto coisas que talvez já fossem injustas naquela época. Mas não se explica isso por uma justiça divina. Se explica isso por uma construção do conhecimento mesmo, da nossa ideia de certo e errado, que tem muita influência, inclusive religiosa. Mas hoje, no direito brasileiro, a nossa inspiração, eu sou juíza, então estou falando desse ponto de vista, a nossa inspiração está mais ligada ao direito do que à religião. Excelente, professora Camila, vários elogios aqui no chat, parabéns, excelente aula. Obrigada, muito obrigada. E temos uma próxima pergunta também do público à distância, do Alfredo Augusto. A indagação dele é a seguinte: como se vê o direito internacional em relação ao direito natural, especialmente a tentativa de extrair bases universais do direito, sem, contudo, uma coercitividade no contexto atual? E aí ele subdivide a pergunta dele. No mesmo sentido, como negar a moralidade identificada biologicamente, não só no Homo sapiens? E da mesma forma que um item C, e da mesma forma que o sacerdote revela o direito natural, desvirtuando-o potencialmente, como conter o legislador positivo, que sem nenhuma amarra moral é possível, por assim dizer? Então ele faz essa pergunta, né, uma pergunta que se desdobra em 3, e como é uma pergunta mais longa, eu vou deixar por enquanto essa pergunta isoladamente, e depois faremos mais uma última pergunta do pessoal do chat e o pessoal da plateia presencial, né? Lembrando que as perguntas, conforme a orientação da coordenadoria do curso, pedi para fazer por escrito, tem os blocos de nota para quem não tem papel e caneta à disposição, mas ali é possível obter as plaquetas para formatar as perguntas. Obrigada. Muito complexa a pergunta do Alfredo. Então, primeiro item, né? Seria uma relação entre o direito natural
e o direito internacional. Excelente paralelo que o Alfredo fez, porque exatamente é um paralelo que se faz mesmo, porque o direito internacional é um direito que estaria sobre os direitos nacionais, assim como o direito natural estaria sobre os direitos positivos. Então, uma ordem externa superior à ordem interna. Acho que uma das inspirações do direito internacional é o direito natural. Se a gente lê os teóricos do direito internacional, tem sempre essa busca por princípios gerais comuns a todos os povos, que tem uma forte inspiração dentro dessa ideia de um direito pré-existente, que serve de norte e inspiração para os demais direitos. E isso, eu acho que a necessidade dessa ordem suprema e superior ficou muito clara para a humanidade no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade percebeu que um direito nacional, estatal, ele pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Ele não se contém a si mesmo, a partir do Estado nazista, que editou várias leis que estabeleceram um Estado assassino por meio de leis. Quer dizer, ali tudo que aconteceu na Alemanha nazista foi legal do ponto de vista jurídico naquele momento. Então, essa experiência que a humanidade passou de ver o direito servir para o mal dentro de um Estado nacional democrático levou a ideia da necessidade de criação de um supradireito, um direito internacional, e no caso, o direito internacional dos direitos humanos, que pudesse constranger os Estados e evitar que novas situações como aquela acontecessem. Então, foi aí que se criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, e com países que convergem, que aceitam normas e princípios gerais e que se comprometem a cumprir nos seus estados nacionais aqueles preceitos gerais estabelecidos na ordem internacional. A força coercitiva, como o próprio Alfredo Augusto, ela é limitada, porque a gente tem na esfera internacional a questão do respeito à soberania estatal, mas é possível haver litigância no ambiente internacional, por exemplo, responsabilidade civil do Estado, quando ele ofende a ordem internacional. Mas, com certeza, há uma inspiração nessa ideia de direito natural na concepção de um direito internacional supranacional. Depois, o Alfredo pergunta como negar a moralidade identificada biologicamente. Aqui, Alfredo, eu vou admitir que a minha concepção de biologia já está contaminada por a minha visão de mulher inserida na cultura. Então, a moralidade, para mim, está no campo da cultura, do que nós compreendemos como certo e errado a partir das nossas experiências no mundo. Eu realmente não compreendo como que pode haver uma moralidade biológica. A biologia estaria no campo da natureza, da ciência, e a moralidade estaria no campo da cultura, do comportamento humano, das crenças. Então, eu acho que, por exemplo, não sei se era isso que você estava se referindo, mas eu não vejo nenhuma característica biológica dos seres humanos que autorize o estabelecimento de hierarquias, seja entre homens e mulheres, brancos e pretos, mais inteligentes ou menos inteligentes. Então, eu acho que essas hierarquias sociais não são moralmente admissíveis, ainda que, do ponto de vista biológico, os seres humanos sejam diferentes. E, por fim, aqui, essa é a minha opinião, né? Eu não sei o que você quis dizer com essa pergunta, mas então eu aproveito aqui só para deixar a minha opinião em relação a esse tema da moralidade e da biologia. E a pergunta, né, de como conter o legislador
no desvirtuamento da lei. Então, aqui acho que a gente conta com os nossos mecanismos legislativos previstos nas leis. Então, se eu tenho uma lei amoral, por exemplo, que cause algum tipo de desigualdade alguma desigualdade inconstitucional, eu tenho ali o instrumento da ação declaratória de inconstitucionalidade para extirpar aquela lei do sistema jurídico. Em relação ao legislador, na hora que ele está elaborando a lei, a gente espera mesmo que ele vá se pautar pelos princípios do bem comum e por todos os princípios e regras que vigoram no sistema. Se, de alguma forma, isso deixar de ser respeitado e alguma lei acabar sendo aprovada em desacordo com essas finalidades de bem comum, então, resta-nos nos valermos dos mecanismos que o próprio sistema traz para a proteção contra esse tipo de situação, que são as ações declaratórias de inconstitucionalidade ou algum outro tipo de ação que objetive extirpar ou reduzir efeitos de normas aprovadas em desacordo com as finalidades do bem maior. Espero ter respondido. Tá ótimo, professora. Temos mais algumas perguntas aqui do pessoal do chat. O pessoal do presencial, quem quiser pode trazer até a bancada aqui as perguntas. E a primeira pergunta, convidado não identificado, mas a indagação é a seguinte: esse dilema tratado na Antígona de Sófocles pode ser usado em relação às pessoas que não puderam velar seus familiares que morreram de Covid? Muitos gostariam de ter velado seus familiares, mesmo entendendo a imposição do Estado e sabendo o risco que corriam. E temos também uma pergunta aqui do desembargador Ricardo Sintra, que muito nos honra, né, sempre presente aqui nas aulas, nas exposições da filosofia do direito. E a indagação do Dr. Ricardo é a seguinte: como Santo Agostinho e São Tomás viam a justiça das outras comunidades e religiões, por exemplo, a islâmica, judaica, oriental e africanas? Não eram justiças, abre aspas, justas, fecha aspas, pergunta. Então, tem essas duas indagações. A primeira sobre a questão da Antígona, à luz dessa situação da Covid, né, que em alguns casos as normas sanitárias impediram, né, que os familiares pudessem ser velados, né, e depois a pergunta do Dr. Ricardo a respeito da percepção de Santo Agostinho e de São Tomás com relação às outras comunidades, às outras religiões, e se elas eram justas. Muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada por assistir, desembargador Ricardo Sintra, também muito me honra, assim como o autor da primeira pergunta não identificado. Veja como a primeira pergunta do autor não identificado nos mostra a riqueza do pensamento filosófico. Ele pergunta assim: eu contei, né, uma situação do mito de Antígona em que ela foi proibida pelo governante de velar seu irmão morto. E com isso, ela foi proibida de cumprir um ritual religioso que determinava que ela velasse pelo seu morto. E a pergunta traz um paralelo com a situação dos mortos pela Covid, que não puderam ser velados. Aí a gente... o Cleiton, o professor Antônio aqui falou que ele se identificou. Então, Cleiton, achei interessante porque, para a gente pensar, né, no caso dos mortos pela Covid, eu tenho o direito da pessoa de ir ao enterro e velar seus mortos. E o que é que impediu ali? Né, uma ordem sanitária de enfrentamento da pandemia de uma forma que não expusesse a comunidade a risco. Eu posso olhar para essa ordem proibitiva do enterro de uma forma
arbitrária e pensar, não tem justificativa, ela está me privando de um direito que eu tenho, e aí seria um paralelo com a Antígona, ou eu posso olhar para essa ordem como uma ordem que está preservando o bem comum, como uma ordem que, embora restrinja um direito individual ao sepultamento em relação dos parentes falecidos pela Covid, ela tem um objetivo de bem comum, porque ela visa evitar a propagação de um vírus ainda desconhecido do ponto de vista de repercussão, transmissibilidade e mesmo tratamento. Principalmente se a gente pensar que as vacinas demoraram para serem criadas, chegaram aos poucos e que demorou um certo tempo até que a gente tivesse os efeitos, até que a gente sentisse os efeitos da vacinação e que a pandemia fosse controlada. Então, se eu entendo que a proibição de sepultamento ela está inserida dentro de uma preocupação com a comunidade, com a saúde coletiva, então eu deixo de ver a proibição de sepultamento, de enterro, como algo arbitrário, que viola o direito, porque eu ponho na balança e falo, prevalece o interesse comunitário, coletivo, comum, da sociedade, na sobrevivência geral dos brasileiros, perante o interesse individual de quem teve ali o parente falecido. Não é uma escolha fácil, mas é uma forma de entender uma restrição de direito sem que ela necessariamente signifique uma ilicitude. Às vezes podem acontecer restrições de direitos individuais que se justificam em prol de direitos coletivos da coletividade, lembrando que os interesses coletivos tendem a prevalecer sobre os individuais em questões coletivas. E em relação à pergunta do desembargador, querido desembargador, amigo, eu creio que tanto Santo Agostinho quanto Santo Tomás estavam absolutamente inseridos dentro da doutrina católica. Reconheciam ali a palavra de Deus na forma que veio das Escrituras como uma verdade e viam na existência de Deus o ser supremo da revelação. Inclusive, essa pergunta do desembargador acabou de me recordar que o autor aqui de um dos livros que eu consultei para preparar essa conversa, ele até aponta como é curioso que, simultaneamente, Santo Agostinho escrevia ali na Itália e outros filósofos do Alcorão, muçulmanos e judeus, escreviam também sobre as questões, também sofriam a influência dos gregos e escreviam em suas religiões. Mas, por um fenômeno histórico desconhecido, então, assim, naquele momento eles escreviam simultaneamente em locais próximos, Itália, África, só que naquela época acho que não era tão fácil um saber o que o outro estava escrevendo. As formas de comunicação não eram, né, não era fácil da ideia circular no espaço. Mas o que o autor chama atenção é que depois essas obras desses outros autores e filósofos que se debruçaram sobre outros deuses, né, em outras concepções de Deus, de outras religiões, eles não são encontrados. Existem as obras de Santo Agostinho, mas as obras dos demais autores, elas não vêm para a modernidade, elas não são recuperadas, elas não ganham. O que esse autor comenta é como a religião, nesses outros lugares, se sobrepôs de tal forma à filosofia que acabou se perdendo esse conhecimento que foi construído por esses teóricos, tanto muçulmanos quanto judeus, ali por volta dos anos 500,
existia essa produção, a humanidade entra na chamada Idade das Trevas, medieval, de pouca produtividade de conhecimento, e quando chega na época, já no século XII, XI, o que chega para a humanidade em termos de manutenção, de reconstrução ou de recuperação do conhecimento são os escritos ocidentais de Santo Agostinho. E nem parece que nem a República de Cícero ela foi encontrada mais no original. Existem versões de recuperação de pessoas que estudaram essa obra, mas pouquíssimos pergaminhos. Ele até faz uma ironia que, curiosamente, um dos últimos exemplares da República de Cícero foi apagada para ser editada a Cidade de Deus de Santo Agostinho. Então, como no final, na guerra histórica do conhecimento, acabou se perdendo todo o conhecimento sobre justiça, sobre a filosofia construída em cima da religião, que naquela época era a base, outras religiões, muçulmana e judaica, não conseguiram que suas obras chegassem até nós. E com isso a gente acaba sem saber, né, o que eles pensavam nessa construção filosófica religiosa. Excelente, professora Camila. E já encerrando o segundo módulo do curso, né, de forma brilhante, a transição da antiguidade para o feudalismo. Também muitos comentários aqui elogiando, alguns colegas magistrados também dando muitos parabéns para a doutora. Muito obrigada. E agradeço muito a participação de todas e todos. E na sexta-feira que vem teremos o início do módulo 3, com a exposição a respeito de Galileu Galilei, a transição do feudalismo para o capitalismo. E encerrando essa brilhante aula de hoje, agradeço novamente à professora Camila e desejo a todas e todas um ótimo dia. Muito obrigado. Igualmente, muito obrigada.